O debate entre Luís Montenegro, de AD, que é a coalição de PSD e CDS, e Pedro Nunes, do PS, foi mais um capítulo da eterna novela política portuguesa. Os mesmos discursos, as mesmas promessas e ser responsabilidade pelo estado a que o país chegou depois de 51 anos de alternância entre PS e PSD. Vou desmontar tudo o que foi dito e o que não foi dito, com uma análise crua e realista de um jeito simples, direto, para estar muito claro. Sobre a economia, o circo da dependência europeia e do turismo. O que foi que disseram? Montenegro, da AD, falou em baixar impostos e atrair investimentos, mas sem dizer como. Pedro Nuno Santos defendeu mais o Estado Social, mas ignorou que o país já está asfixiado por dívidas. Qual é a verdade nua e crua? Portugal vive de esmolas da União Europeia, ou seja, fundos europeus, e do turismo low cost para os de fora, porque para os portugueses comuns o low cost é zero, que só enriquece grandes grupos hoteleiros. Não há indústria, não há tecnologia, não há soberania econômica. Os dois partidos falam em crescimento, mas nunca criaram um modelo que não dependa de explorar trabalhadores portugueses e imigrantes. Sobre os impostos, o povo paga, as elites lucram. O que disseram? A AD prometeu reduzir o IRS, mas não explicou como compensa a quebra de receita. Treta sem dúvida alguma. PS quer justiça fiscal, mas foi no seu governo que os impostos subiram mais. Qual é a verdade nua e crua? Portugal tem dos impostos mais altos da Europa. Isso nós podemos ver nos preços do combustível e as botijas de gás como exemplo. Mas os serviços públicos, saúde e educação estão em colapso. Quem paga é a classe média e os trabalhadores, enquanto grandes empresas e milionários têm benefícios fiscais. PS e PSD nunca cortaram os privilégios dos amigos do regime. Sobre a imigração descontrolada, mão de obra barata para as empresas, o que foi que disseram? Nenhum dos dois quer falar seriamente no assunto, porque dependem da imigração em massa para tapar buracos. PS defende integração, mas não controla quem entra. A AD fala em regras, mas não propõe limites. Qual é a verdade nua e crua? A imigração de países do terceiro mundo em massa e descontrolada serve para manter salários baixos, especialmente em hotelaria, construção e entregas, com exploração, e dar início a uma nova criminalidade em Portugal: o tráfico de seres humanos. Os jovens portugueses emigram enquanto o país importa mão de obra precária. Isto não é multiculturalismo, é exploração capitalista feroz e agressiva. Sobre os serviços públicos, saúde, educação e habitação em ruínas. O que disseram? PS culpa a direita pelos cortes, mas foi o PS que governou 8 dos últimos 9 anos. PSD critica a gestão socialista, mas o PSD também deixou o SNS a definhar. Qual é a verdade nua e crua? A educação está abandonada, escolas degradadas, professores desvalorizados. A habitação está inacessível porque o PS e PSD permitiram a especulação imobiliária e muitos funcionários políticos com empresas imobiliárias direta e indiretamente, e já sabemos o que eu estou a referir sem dúvida. O SNS está no pior estado de sempre. Falta de médicos, lista de esperas intermináveis. Mas em este ponto eu quero aprofundar um pouco mais. O Serviço Nacional de Saúde foi um dos temas centrais do debate, com ambos os líderes a trocar acusações sobre a sua degradação, mas sem apresentar soluções verdadeiramente novas ou disruptivas. O que foi dito e o que ficou por dizer sobre o SNS? Vou com as críticas de Montenegro AD ao PS. O SNS está pior do que nunca. Apontou falhas na gestão socialista, como listas de esperas intermináveis, falta de médicos e enfermeiros e hospitais em ruptura. Prometeu mais eficiência através de parcerias público-privadas, o PPP, e maior autonomia para as suas unidades de saúde. O que não disse o Montenegro?
O PSD também cortou no SNS quando governou, como no tempo da Troika, e que foi muito questionável. As parcerias público-privadas podem ser um cavalo de Troia para privatizar partes do SNS, beneficiando grupos privados ligados à política. Montenegro prometeu aos portugueses médico de família para todos no ano passado, 2024. E o que aconteceu? Ficou na mesma. E a desculpa dele foi que, por causa que aumentou a demanda de ainda mais de 250 mil utentes, e aqui eu digo que é ainda mais. E porquê? É óbvio, quando um país está sobrelotado de imigrantes do jeito que está por causa do sistema bipartidário, que Montenegro forma parte. Qual foi a defesa de Pedro Nuno Santos? Reconheceu problemas, mas culpou a pandemia e a falta de recursos. Prometeu mais investimentos e melhores salários para os profissionais de saúde. Criticou a AD por querer privatizar o SNS, dizendo que o PS é o único que defende um SNS público e universal. O que não disse o Pedro Nuno Santos. O PS governou 8 dos últimos 9 anos. Se o SNS está mal, a culpa também é sua. Muitos médicos e enfermeiros emigraram durante os governos PS devido a más condições. O PS nunca resolveu a precariedade do SNS. Muitos profissionais estão há anos em contratos temporários. Quais foram os problemas reais do SNS que nenhum dos dois quer resolver? Os dois partidos discutem quem é mais culpado, mas ninguém fala nas raízes do problema. Fuga de profissionais, médicos e enfermeiros emigram porque ganham mais lá fora e são maltratados em Portugal. Gestão ineficiente, hospitais cheios de administradores políticos nomeados por PS e PSD. Mas faltam recursos básicos. Privatização silenciosa. PS e PSD já usam o setor privado, como as PPP, para tapar buracos, mas isso só enriquece grupos ligados ao poder. SNS a depender de recibos verdes. Muitos profissionais nem sequer têm contratos estáveis, trabalhando em precário há anos. O SNS está doente e PS e PSD são parte do problema, para ser generoso e não dizer que são os principais causantes. O PS não resolveu nada nos seus anos no poder. Agora temos sempre urgências fechadas nos fins de semana, feriados, temporada de férias e por aí vai. Como se fosse, sei lá, como se fosse uma oficina. A AD ou PSD quer mais privatizações, o que pode piorar o acesso dos pobres à saúde. Nenhum dos dois tem um plano real para travar a fuga de médicos e enfermeiros. Enquanto discutem, o SNS sangra. E no fim, quem sofre é o povo. Os idosos que esperam anos por uma cirurgia, as grávidas sem médicos de família, os doentes crônicos sem acompanhamento. Até quando vamos aceitar esta mediocridade? O SNS precisa de uma revolução, não de mais promessas vazias dos partidos que deixaram chegar a este estado. Falaram de corrupção e justiça, o elefante na sala. O que eles disseram? Mas nenhum propôs medidas reais para acabar com a impunidade. Trocaram acusações. Pedro Nuno lembrou os casos do PSD e Montenegro atirou os dos 9 anos de governo PS. Qual é a verdade que nos impacta? A corrupção em Portugal é sistêmica. Banqueiros, políticos e grandes empresários nunca vão presos. Enquanto o povo se mata a trabalhar, a elite vive acima da lei. O caso Espino Viva e os negócios da família Montenegro. O debate que não houve, o que devia ter sido discutido, mas não foi. Espino Viva, uma empresa de consultoria e formação. A empresa teve contratos milionários com o Estado e grandes empresas, incluindo fundos públicos e autarquias, enquanto Montenegro era líder parlamentar e depois presidente do PSD e sendo também como primeiro-ministro recentemente, coisa muito grave na vista da ética. Estas empresas tiveram com Espino Viva lucros somando um total de, se fala de 100 milhões de euros. Há um claro conflito de interesses. Como pode alguém que lucra com contratos públicos propor política para o mesmo Estado que lhe paga? Qual é a verdade que ninguém quer dizer?
Espírito Viva beneficiou de contratos com câmaras municipais quando o PSD-AD governava no local. Empresas públicas e privadas que dependem de decisões políticas. Isto não é crime, mas é moralmente questionável. Um líder político não devia ter negócios que se alimentam do Estado. Pedro Nuno Santos até podia ter atacado este ponto, mas não fez porque o PS também tem os seus esquemas, como o caso do Banco de Fomento e os amigos do partido. Por que é que nenhum dos dois quer falar disto? PS e PSD-AD vivem num sistema de toma lá, dá cá. Ambos têm interesses empresariais ligados ao poder. Se Montenegro for investigado, o PS também pode ser apanhado noutros negócios obscuros. O povo é quem paga a conta. Enquanto discutem esquerda versus direita, os dois lados enriquecem à custa do Estado. O sistema bipartidário que nunca mudou nada. PS e PSD, agora AD, governam Portugal há 51 anos. O país continua pobre, dependente e desigual. Vivemos de turismo, fundos europeus e impostos altos. A imigração descontrolada serve para manter o sistema de exploração. O debate foi mais do mesmo, promessas vazias, ataques pessoais e zero autocrítica. Montenegro tem os seus negócios com o Estado, mas finge que é um liberal que quer menos impostos. Pedro Nuno Santos fala em justiça social, mas o PS já governou 8 dos últimos 9 anos e só piorou a vida dos portugueses comum e grande parte da classe média. Os dois partidos alternam no poder, mas as políticas são sempre as mesmas. Enquanto o povo se mata a trabalhar para pagar impostos, os políticos e as suas empresas vivem à grande. O país continua refém do turismo e da imigração barata. A corrupção e os conflitos de interesses são a norma. Privilégios para as elites. Austeridade disfarçada para o povo. Dependência eterna da Europa. Portugal é praticamente o lugar de férias low cost ao serviço exclusivo da União Europeia e dos que têm dinheiro e quem quer passar bem sem gastar muito. E o português comum, local, impossibilitado cada vez mais de ter férias no seu próprio país porque, mesmo sendo low cost, para os turistas de fora, não conseguem pagar porque a vida é mais cara quem trabalha e contribui em Portugal. Injustiça social se chama isso. Não estou a exagerar, mas em Cuba é assim. Dependem do turismo 100% e o povo cubano não tem recursos e não os deixa usufruir no sistema turístico no seu próprio país. Até quando vamos aceitar isto? Portugal precisa de uma verdadeira alternativa, porque PS e PSD já aprovaram que só servem os mesmos de sempre, para eles próprios e a elite de 51 anos. O povo merece melhor, mas tu tens a coragem de mudar? Será que o povo português ainda acredita neles? Pelo amor de Deus, meu povo, até quando? Portugal sempre. O que é nosso é bom.